Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Por enquanto eu estou só aqui, sozinho, eu e eu. Vamos ver se entra alguém aqui para essa minha live com a dona Lívia. E aí, Jota, beleza? Ô, Jota, deu certo? Desculpa, nem respondi você lá, mas eu consegui configurar o roteador. O roteador não, o repetidor de sinal. Eu nem mandei mensagem, depois eu acabei conseguindo. Tancice da minha parte, mas deu certo. Vamos lá. Quem mais vem cá? Jota tá na área. Parará, pam, 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 pam. Ok. Dois tá chegando, hein, Jota? Namastê, dois. Felipe Luiz. Preciso responder um negócio pro Felipe. Daqui a pouco eu respondo. Parará, pam, pam, pam. Lívia chegou. Olivia, chama eu aí pra eu te aceitar aqui. Neiva Bortoli. Olá, Neiva. Bem-vinda. Vamos ver quem mais. Quem mais? Tararam, param, parararam. Aceitar. Sim, Marquinho. Aceitar, entrar ao vivo. Boa noite. Boa noite. Peraí. Não, acho que melhorou. Tava um barulhão aqui, acho que não sei se é o seu, se é o meu. Deixa eu colocar o fone para ver se melhora. Melhorou? Mais ou menos, tá melhor assim. Tem um barulhão? Será que é meu ar? Não, agora diminuiu. Será que é o quê? O ar? Acho que não. Não? Acho que não. Mas tá bom, tá melhor assim. Tá melhor assim. É. Everson de Santos. É você mesmo? Vixe, quanto tempo. Sati terapeuta. Deixa eu só mandar um oi para todo mundo aqui. Peraí, ó. Tem 3 pessoas só por enquanto. Vamos esperar da audiência aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Nossa. Tem uma galera entrando aqui que eu nem sei, que acho que deve ser muito mais da sua galera aí. Sati. Everson entra de vez em quando, mas faz muito tempo que eu não vi o Everson. Lúcia Machado. O meu pra Kalina. variar travou. O meu não tá nem aparecendo. Nada. Não tá aparecendo o quê? Não tá aparecendo que tá entrando pessoas. O meu tá travado, assim, tipo... Não, mas acho que quando eu abro, acho que só eu vejo, não é? Quando você abre, só você vê. Eu acabo não vendo quem entra. Acho, não sei. Faz tanto tempo que eu não faço live com alguém. Também. Então vamos assim. Você vai vendo aí, porque para mim tá travado o número de pessoas e também comentário, nada. Bom, eu tô vendo aqui, eu vou falando. Tá bom. Olá, Everson. Eu falo assim, eu mesmo. Boa noite, tudo bem com você? Everson. Parará. Ângela Santos. A Ângela eu conheço daqui. Bem-vinda para nossa live. Vou chegar aqui. Quando chegar a 50, a gente começa. Eita, então nós vamos longe aqui. Eu vou ficar a noite inteira aqui, esperando as 50. Nossa, olha, Sérgio, só você mesmo, viu? Para falar, vamos fazer uma live à noite. Apesar que à noite é o horário que o pessoal tá disponível, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito mais do dia, você acredita? Eu vejo você fazia live na sexta-feira. Acho que você ainda faz live nas sextas, né? Eu vou voltar. Eu parei com as lives. Eu tive um período aí de reestruturação interna, externa. E aí eu parei com café com cartas.
E aí agora eu fiz uma enquete de novo para ver se mantém o horário e a galera quis adiantar. Vão ser as sextas-feiras às 8h45. Meia horinha também de live. O café expresso com as cartas. Agora considerando a tríade da empresária aí. E vou retomar. Eu sinto falta, assim, sabe? É um ponto de conexão, assim, que é muito gostoso, né? Com quem acompanha a gente, para trocas e para crescimento também, né? Nós teve uma época que eu fiz muitas, época de pandemia, antes da pandemia, eu fiz muitas lives, eu e a Bianca, nós fizemos muitas lives. Depois a gente parou, meio que deu um excesso assim, a gente deu uma parada. E aí eu comecei a fazer live com o Felipe, porque a gente ficou um tempão fazendo nas sextas-feiras antes de você, que muitas vezes depois eu entrava na sua live, eu via a sua live, que era sexta-feira, que era 8 horas da manhã que a gente entrava, fazia como que era? Eu nem lembro, um café filosófico? Não, era um café, alguma coisa assim. A gente fazia a live toda sexta-feira, era bem legal. Aí o Felipe começou a fazer faculdade, né, de psicologia, e aí a gente parou com as lives, e agora que eu tô retomando, ó, faz umas 3 semanas, eu achei que tinha caído. Faz umas 3 semanas que eu voltei a fazer live sozinho. Eu voltei a fazer algumas lives assim, meio surpresa, sem muito anúncio. Eu voltei agora a fazer, mas fazia muito tempo que eu não fazia live. Nossa senhora, fazia muito tempo. Às vezes dá uma impressão que deu uma saturada mesmo, né? Porque na época da pandemia, eu comecei o café na época da pandemia, né? Então, como estava todo mundo enclausurado, era mais fácil, assim, né? Até o acesso das pessoas. E aí eu tenho a impressão que deu uma saturada, e aí agora eu vou observar, assim mesmo, sabe? Essa retomada, se vai ter aderência, se não vai. Porque eu faço pela manhã, né? Tanto que as opções que eu dei era ou de manhã ou na hora do almoço. E aí ganhou de manhã. Então vamos ver como é que vai ser esse retorno aí. Porque é um momento que é muito especial, assim, sabe? Eu gosto bastante dessa troca, dessa conexão que acontece. Muito bom. Muito Bom, tem poucas pessoas entrando. Na verdade, minha experiência tem sido assim, desde que eu voltei a fazer live, começa devagarzinho, né? No meio do caminho mais pessoas vão entrando, as pessoas vão, de repente tá vendo ali, abre e começa a entrar, e a gente vai retomando o assunto com as pessoas que estão entrando aí, tá bom? Ok, então vamos aí oficialmente boa noite a você que entrou, a você que está aqui comigo ainda, porque já entrou um monte de gente, já saiu um monte de gente. Enfim, estamos aqui abrindo uma live com a Lívia, né? A Lívia já fez Namastê 1, 2 e 3. A Lívia tem um trabalho muito consistente com cartas associativas. Se eu estiver errando aqui, você corrige aí, tá bom? A Lívia tem um trabalho muito consistente. Em algum momento ela me abriu um espaço para fazer uma mentoria comigo, nem sei se esse é o termo, mas me ajudou muito com as cartas. A gente fez algumas conversas com as cartas associativas que trouxe muita clareza para mim com relação ao negócio. E a Lívia tem feito um trabalho. A Lívia é consteladora, ela já fez um trabalho que foi muito elogiado por amigos meus que são consteladores, usando as cartas associativas dentro da constelação familiar, que foi um trabalho bem bacana, assim, que eu ouvi bastante elogios a respeito disso, e de repente eu reencontrei a Lívia nas lives aqui, falando muito sobre negócios, e isso me despertou muita atenção, assim, chamei ela para uma conversa um dia, dentro de um projeto que eu tenho ainda em mente de fazer ainda, que é trazer autoconhecimento para empresários, e é nisso que nós estamos aqui hoje, né? Porque a Lívia abriu um espaço na vida dela para falar muito de empreendedorismo, né, de negócios e tudo mais, que é muito dessas cartas, né, que a gente estava falando agora há pouco. Na sexta-feira de manhã ela faz um café com cartas, como que é o nome mesmo? É o café expresso com cartas, agora é mais curtinho. O café expresso era porque é um café nobre, né? O meu normalmente é um café de coador, né? O dela é o café expresso com cartas. E ela traz muita questão das cartas associativas para a gente trazer um novo olhar para o nosso negócio. E esse foi o trabalho que ela fez comigo em algum momento, que era para falar sobre o meu negócio, que é o Namastê, o que a gente está fazendo aqui, e a gente abriu ainda... Espera um pouquinho só. Vixe, mãe. Peraí. Eu vou terminar aqui, eu vou ligar o ar-condicionado, que ele está falando que meu celular está esquentando. Vai lá. Mas eu só vou terminar aqui, aí você fala um pouquinho enquanto eu vou ligar o ar. Enfim, e aí a Lívia trouxe muita clareza para mim, através das cartas,
para o meu negócio, Namastê, para a chácara, que foi muito importante para mim naquele momento. Nossa, foi muito legal ter olhado, né, para todas as minhas questões aqui. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Vai trazer um pouco disso, falar um pouco sobre empreendedorismo, negócios, etc, etc, etc. Para a gente fazer um novo olhar, e a gente vai fazer um convite também para você, que no dia 12, já vou jogar aí, no dia 12, a Lívia vai estar aqui na Chácara Hale, aqui em São José, fazendo um movimento com as cartas e tudo mais, que é onde a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso aí. Eu vou deixar vocês um pouquinho com a Lívia aqui, ela vai se apresentando, vai falando aí. E aí, enquanto eu vou ligar o meu ar-condicionado aqui para ver se eu consigo melhorar um pouco aqui a questão do celular, antes que a live caia. Peraí, vai falando aí, Lívia. Vou pegar a bola aqui. Bom, acho que me apresentar do ponto de vista de empreendedora mesmo, né? Que eu venho da indústria farmacêutica, eu venho da corporação, e quando eu faço, né, minha segunda transição, porque a primeira transição, a minha primeira saída, eu retorno para a indústria, né? Então, isso para mim deixou muito claro a questão de como é importante a gente planejar a nossa transição. Quando eu faço a segunda, eu saio para ser terapeuta, e dentro dessa trilha das terapias, eu tenho um encontro com as cartas, e aí mudo dentro do próprio empreendedorismo, vou ser professora de cartas, né? Aí eu desenvolvo um método que o Sérgio falou, né? De constelação com cartas, e eu já era consteladora, então eu faço essa transição aí, agora eu vou ensinar terapeutas e pessoas do autoconhecimento a trabalharem com cartas, né? E no meio desse caminho todo, eu começo a encontrar, em especial terapeutas mesmo, né? Que tem cada trabalho, assim, maravilhoso. Eu falo que eu fui uma pessoa, sou ainda, né? Uma pessoa muito privilegiada, porque eu conheci intimamente o trabalho de muitas mulheres. E quando eu olhei, eu falei, poxa, as pessoas vão até a página 5 e enterram. Eu falei, e aí, no meio dos meus processos, inclusive de processo meu de mentoria mesmo, né? Enquanto mentorada, me veio, vou trabalhar com os negócios, né? Com as cartas. E aí juntei as cartas e os negócios. E comecei vou ajudar as terapeutas a darem esses passos, né? Só que é aquilo, né, Sérgio? A gente troca a roda do carro com o carro andando. Porque eu trouxe, né? E aí eu comecei a me dar conta, assim, né? De quanto a minha bagagem na corporação me favorecia, no sentido de caixinhas, né? No sentido de administração mesmo. Eu tinha muitas facilidades que eu olhava e as pessoas não tinham. Eu falei, poxa, mas isso aqui eu consigo ajudar. E conforme eu fui me aprofundando e estudando cada vez mais, também sobre o marketing aplicado ao meu negócio, aí eu cheguei à conclusão que eu tenho hoje, né? Que foi aquilo, eu fui trocando o pneu do carro com o carro andando, né? O quanto é importante... E aí eu cheguei na tríade, né? Que eu acho que hoje eu tenho a minha entrega, né? A minha identidade, assim, mais concisa. Hoje, sabe quando você faz musculação e você sente que seu corpo tá forte? Hoje é essa sensação que eu tenho quando eu falo de cartas e quando eu falo de negócios. E quando eu junto os dois, assim, né? Quando eu falo da tríade hoje, né? Eu falo tríade da empresária porque meu maior público são mulheres mesmo, né? Mas quando a gente olha para a nossa PF, que casa muito, Sérgio, com o trabalho que a gente fez lá atrás. Quando a gente separa, né? Quem é a pessoa que opera o negócio e o negócio. Então, essa aqui foi minha primeira separação. Hoje, eu dei uma aprofundada a mais, e essa pessoa que opera, eu separo ela em duas partes, que é a pessoa física, que eu chamo de PF, e a PJ. Por quê? As duas são pessoas. O negócio eu chamo de CNPJ, continua sendo um negócio separado. A PF e a PJ são as duas partes da pessoa, uma que é a PJ, que é a empresária, e a PF, que é a pessoa física, que traz os seus valores, que traz a sua essência, que traz o ser humano mesmo, né? Porque a empresária, ela vai executar, ela vai fazer o que precisa ser feito. Só que se ela não estiver alinhada à pessoa física, ela não executa. Por exemplo, eu gosto muito de falar dos gatilhos, né? Eu vim desse lugar também, né? Eu aprendi sobre isso e eu travava todas as vezes.
porque você vai fazer sua oferta, você tem que empilhar, você tem que usar gatilho do não sei o quê, o gatilho não sei das quantas. Eu nunca consegui fazer isso. Quando chegava a hora de fazer oferta, eu queria era fechar a câmera e sair correndo. Porque vai contra os meus valores. É que hoje eu não faço mais isso. Mas naquela época ia contra os meus valores de pessoa física. Se tem uma coisa que eu zelo demais, é colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir. Quantas pessoas que já quiseram entrar nas minhas coisas e falavam, vou pedir cartão de crédito emprestado. Não peça, não peça. Porque vai ter uma outra turma e você entra numa outra turma. Porque para mim, eu não vejo números. E não só eu sei que muitas pessoas não veem números, não veem uma cifra na pessoa que está à frente. Elas veem um outro ser humano. E em respeito a isso, percebe que é um valor da tua PF. Eu vou trazer esse valor da minha PF, eu dou a mão para minha PJ, eu incluo esses valores para minha PJ poder fazer a oferta do jeito que ela consegue fazer. Então, quando eu separei a PF e a PJ, ficou muito didático para poder explicar, né? Então, eu venho aí, né, agora só para alinhavar tudo que eu estava falando desde que você foi arrumar o ar, mesmo dentro do empreender, eu gosto muito de pensar que nada está escrito em pedra, que a gente pode mudar, que a gente pode ajustar a nossa trajetória conforme a gente vai caminhando. Então, não tem uma fórmula pronta que chega e que você aplica e fala, isso está redondo 100%. Né? Para eu chegar, por exemplo, hoje nessa Lívia que é mais concisa, nossa, quanta água que passou embaixo dessa ponte, né? E assim, tipo, nem sei quando é que o Namastê 1 foi 2014. 2014 foi o 3. 2012, sei lá. 2014 você fez o 3? Foi 2016 que eu fiz o 3? Ah, não sei. Mas, estamos falando de 10 anos atrás, você fez o 3, é isso? Acho que nem tem tudo isso, não. Não, pode ser, será que você fez na primeira turma do 3? Porque em 2014 foi assim que eu voltei do Vipassana e a gente montou o 3. Eu montei o 3. Será que você foi da primeira turma do 3? Não, que a Bianca estava fazendo. Não, eu fiz o 3 quando eu estava saindo da indústria. Que a Bibi e a Adri falaram, amiga, você tem que fazer, você está fazendo a transição, você tem que fazer. Se eu não me... É que em 2014 foi quando eu pedi demissão, só que eu fiquei mais 2 anos ainda trabalhando na indústria. Então, ou foi 2014 ou foi 2016, mas não foi primeira turma não, Sérgio. Porque a Bibi e a Adri eram suas assistentes. Porque na primeira turma a Bianca fez, e quem estava como assistente comigo, me ajudando, era a Jane, a Bel e a Adriane. Eram nós 4 montando o Namastê 3 ao longo da jornada. Assim. A gente foi montando o Namastê 3, como todos os Namastês, eles foram sendo montados à medida que a gente ia acontecendo. Mas deixa eu... Beleza? Posso? Pode, retoma. Beleza. Deixa eu trazer. Eu acho bacana assim, né? Que quando você vai falando, eu tenho que alinhar com algumas coisas que estão na minha mente, assim, do como eu funciono, do como eu penso. Então, quando você fala assim, eu acho muito claro isso, assim, você separa o PF, a pessoa física do CNPJ, desculpa, do empresário, é isso? E aí eu tenho um negócio que é o meu CNPJ. Né? E, na verdade, as empresas são tocadas por pessoas. Né? É que tem uma frase que, dentro da minha dinâmica de empresário, e é isso, eu olho muito para mim como empresário, né? Todas as dificuldades pelas quais eu passei. E tem uma vez eu vi uma frase que quem trouxe, né? Eu fui participar de um evento que era de uma empresa aqui de São José, que eu estava começando a prestar uma consultoria, e tinha um evento que era a formação para novos franqueados, né? Era os novos franqueados dessa empresa estavam começando a fazer parte, e tinha uma aula inaugural, eu vou chamar de uma aula inaugural, do proprietário, né? Do CEO da empresa. E ele trouxe uma frase, assim, que aquilo me impactou muito. Eu falei, caralho, é isso. Que ele trouxe assim, que era da presidente da Endeavor, né? Uma das presidentes da Endeavor, que era aquela empresa de empreendedorismo, que ela trazia assim, as empresas quebram não por uma falta de uma competência financeira ou técnica. As empresas quebram por uma falta de competência psicológica, né? De uma questão emocional, que na realidade é o PF interferindo na empresária que interfere no negócio. Né? E isso que a gente não olha, né? E a gente não olha para isso. Na realidade,
A gente põe todas, faz curso, faz formação, faz não sei o quê, faz coaching, contrata gestor, contrata isso, contrata... O negócio simplesmente não anda, não anda. É como se houvesse, não estou falando que é isso, né? Alguém fez um trabalho, né, para a empresa e, puta, para não andar, enfim. E eu, quando eu li aquilo, eu parei e falei, Katsu, isso foi minha vida. A minha vida não andou muito por uma âncora que eu criei, né? Âncora no sentido de um peso que eu pus na minha vida, que tinha muito a ver com um monte de questões emocionais que estavam envolvidas aqui. E isso, por mim, foi muito claro. E quando eu consegui olhar para isso, foi a hora que eu comecei a me soltar dessas amarras e comecei a caminhar na minha vida. Isso é muito claro para mim, essas questões. É disso que nós estamos falando aqui, né? Você está fazendo assim com a cabeça, é isso, quando eu separo, eu tenho que olhar para a pessoa física aqui. A pessoa física, e aí quando eu falo, é exatamente isso, respondendo essa pergunta, é exatamente isso. Porque as competências, né, as habilidades e os aprimoramentos, eles vão muito focado para a minha PJ. Né? Que são o quê? Eu vou fazer curso, vou fazer mentoria, vou fazer... Só que se eu não olho para a minha PF no sentido de quais são os valores que ela tem, qual é a essência que ela tem, se eu não incluo ela, se eu não incluo as qualidades, para mim pega muito em princípio e valor mesmo, sabe? Ela trava a PJ e a PJ trava o negócio, porque a PJ não consegue executar, né? E aí quando a gente fala das questões emocionais, a PF, ela traz consigo as questões emocionais. Então, se eu não cuido dessas questões emocionais também, automaticamente trava a PJ que trava o negócio. Quando a gente fala trava o negócio, tipo, trava faturamento. E quando a gente fala de negócio, e eu acho que esse é até um ponto, assim, sabe, que eu também estou exercitando falar mais abertamente, que é sobre dinheiro. A gente está falando de faturamento, né? Porque muitas gente fala, o negócio como se fosse uma entidade. Não, mas o meu negócio existe porque eu preciso faturar, né? Até, acho que se eu não me engano, foi no vídeo que eu soltei, é porque eu ando fazendo uns vídeos que eu gravo e arquivo para soltar depois, eu acho que foi no que eu soltei essa semana, que, assim, o desejo de quem empreende, de qualquer pessoa que tem um negócio, é o quê? Eu quero ter um faturamento que seja estável, que eu consiga sustentar, que não é só na sobrevivência, mas que eu consiga ter uma vida tranquila, né? E se eu não incluo, se minha PF e minha PJ não dão a mão, o meu negócio não vai, porque uma trava a outra. Então, esse ponto emocional, ele é muito importante. Só que não só importante, porque se eu também não tenho uma PJ que está disposta a fazer o que precisa ser feito, né? Por isso que uma coisa depende... Quando eu cheguei na tríade, que no começo a tríade chamava consciência 3Cs. Mas aí não ficou bom, onde eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou a tríade. Eu falei, é a tríade. Porque é um formato de realmente o triângulo, né? Você tem uma base e o comportamento de um vai influenciar no outro. E a PF, ela é extremamente importante nesse processo todo. Peraí, só para eu não perder eu estou prestando atenção, muita atenção no que está falando, assim, e só para trazer um termo que você está usando, não ficou claro para mim, não sei se ficou claro para todo mundo. Quando você chama de tríade, é isso. É o PF, é isso? A pessoa física, o PJ e o CNPJ, é isso? Tá, tanto que eu tenho que olhar para os três. Os três, quando os três estão em harmonia, o meu triângulo, né? Tanto que até o símbolo que eu criei é um triângulo. Que um comportamento... Ele é um triângulo ainda que ele tem várias setas, assim, sabe? De o que influencia em quê. E quando está alinhado, o meu triângulo ele é estável. Ou seja, o meu negócio fatura, a minha PF está incluída no sentido emocional, no sentido de valores, de princípios, e a minha PJ consegue executar. Porque muitas vezes, é o que você falou lá no começo, a gente dá muita atenção para a empresária que existe, né? E que vai fazer curso, que vai se aprimorar, que vai entrar em mentoria, mas não dá conta de executar o que precisa. Porque tem uma parte que está sendo negligenciada. E aí é consequência, o negócio não dá dinheiro. Tá, só trazer eu não lembro, ele era ministro do Trabalho, eu não vou lembrar o nome dele, Almir, eu não sei se era Almir Pazianotto,
Eu lembro que fui numa palestra dele e ele era ministro do Trabalho. Aí ele falou alguma coisa assim, né? Para que uma empresa existe? É muito legal, porque as respostas que vêm, nossa, a empresa existe para gerar não sei o quê, a empresa existe para fazer isso aqui, a empresa existe. Ele falou, não, mais básico, né? Daí uma hora ele falou assim: a empresa só existe por um único motivo, para gerar lucro para o dono da empresa. Né? Ponto, é isso. A empresa existe, ninguém monta uma empresa para tomar prejuízo. Né? Eu monto uma empresa para gerar lucro. Aí tem um outro problema, né? Que é outra coisa que eu vejo muito assim. Eu quero ganhar dinheiro, eu tenho ouvido assim, né? É um corte que tem aparecido bastante para mim, então não estou falando nem que eu sigo esse cara, que é o Elton, acho que é Elton, que é do Corpo Explica, que ele fala assim, por que algumas pessoas não ganham dinheiro? Ele fala assim, as pessoas não têm permissão. E mentalmente elas não dão a permissão de ganhar dinheiro. E aí quando ele fala disso, ele fala de mim, né? Eu entendo que eu não tinha permissão de ganhar dinheiro. Porque, eu era vítima da porra toda, né? Então, inconscientemente eu me mantinha vítima da porra toda. É isso que eu fazia na minha história. Então, eu fui entendendo o quanto eu me sabotava no processo de empreender. O quanto que eu fui criando minhas autossabotagens, basicamente para não dar certo. Né? E eu só saí desse processo de autossabotagem quando eu comecei a olhar para mim, que é a questão emocional. Eu tive que olhar para o meu PF. O meu PF era a pessoa mais importante a ser cuidada, né, antes do meu negócio dar certo. Porque, putz, não é que eu tinha competência, eu tinha as competências para fazer, mas muitas vezes eu não fazia. Isso. Eu não fazia o que era preciso ser feito para o meu negócio andar, né? E em algum momento o meu PF começou a tomar conta da porra e eu, em algum momento... logicamente, né, a quebradeira foi clássico. Em algum momento eu estava fudido, isso lá atrás, e foi quando eu comecei, depois de quebrar muito a cara, eu fui começar a olhar e não foi que eu fui começar a olhar para o meu PF, para o meu PJ dar certo. Eu fui começar a olhar o meu PF, que a dor era tão grande, né, eu estava tão no buraco, que a única solução para mim era vai para terapia. Eu fui para terapia. E na terapia eu comecei a trazer os conceitos da tríade, trazer a história arrumar o meu PF, que aí arruma o meu PJ, né, que em algum momento o meu negócio, o meu CNPJ começou a andar. Né? Mas a base da tríade foi olhar para mim, porque as competências de PJ eu sabia o que tinha que fazer, eu só não conseguia, eu só não realizava essas coisas. E só para complementar aqui, né, até para você ver se você concorda nisso, assim, que eu vejo as empresas têm missão, visão e valor, né? Não, vamos escrever na missão, visão e valor, né? Aí eu vejo algumas coisas assim, mas essa missão e visão e valor aqui não tem nada a ver com você, né? É bonito de ver, no papel é lindo, mas não tem uma congruência, isso não é o que você quer. Só para trazer um conceito disso aqui, eu conversei com esse cara hoje, e ele falou assim, você lembra da história do dinheiro? Eu comecei a rir, porque eu lembro, porque uma vez ele tinha uma visão assim, porra, não, vou transformar o mundo, quero ajudar pessoas, quero não sei o quê, e só patinava. Muito bom vendedor, excelente vendedor, hoje ele tem uma empresa que treina vendedores, né? Ele é muito bom nisso. E aí um dia, tava fudido, se ferrou. Um dia ele me chamou para almoçar. Daí ele virou assim para mim, você não quer saber? Eu vou falar a verdade para você. Eu não quero ajudar porra nenhuma, eu quero ficar rico, ele falou. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Eu quero ganhar dinheiro. Daí eu falei, cara, você quer saber o que vai acontecer com você a partir de agora? Você vai começar a ganhar dinheiro. Porque, isso está alinhado com os seus valores desse momento. Mas eu falei, mas presta atenção. Se você, no meio do caminho, não entender algumas questões, isso vai trazer dor e sofrimento para você no meio do caminho. Porque, no fundo, esse não é o grande objetivo. Isso é só seu ego gritando. Mas agora você alinhou. O que você faz, você não fica mentindo para o mundo, que eu quero ajudar o mundo, mas está tentando ganhar dinheiro. Agora você é claro. E o que aconteceu com ele? Ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Mas o que aconteceu com ele em algum momento? Ele perdeu tudo que ele ganhou. E agora ele está se reencontrando no novo lugar, né? E essa foi um pouco da minha conversa com ele ontem, quando ele começa a encontrar esse novo lugar dele, e está ganhando dinheiro de novo, mas ele teve que se reajustar, né? E é isso, quando a sua mente, seus valores, eles se alinham, e não importa qual seja, quando ele se alinha exatamente o que você quer, as suas ações confirmam que tá, beleza, eu falei, você vai ganhar dinheiro, e ele ganhou muito dinheiro.
Enfim, só para trazer um contexto disso. Bom demais. Eu queria dar uma costurada no que você falou aí, que eu concordo também, que é em relação às crenças. Eu estava gravando um vídeo sobre isso hoje, inclusive. Que assim, eu já. Engraçado que eu tô fazendo vídeos agora, assim, a partir de anúncios que eu tenho sido impactada, né? Então chega para mim e eu falo, preciso falar o que eu penso sobre isso aqui. E eu fui impactada, assim, algumas vezes, e também veio um comentário para mim no vídeo que eu soltei essa semana, sabe, da galera que vem e fala assim, você não ganha dinheiro porque você tem crenças limitantes, porque você tá focado na escassez. E aí, assim, eu concordo com isso em partes. Porque, assim, não adianta, tipo, sabe o negócio da lei da atração? Eu acho que eu realmente acredito na questão energética, na questão da vibração. Só que não é só isso. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho as minhas crenças limitantes, ao mesmo tempo que eu trabalho o que me bloqueia, se eu não faço um movimento para ir para frente, que é o que você falou, eu sabia o que eu tinha que fazer, só que eu não conseguia fazer. Uhum. Então, ou seja, você tinha as ferramentas que você precisava. Então, ao mesmo tempo que você cuida de uma parte, é meio como se você falasse, vai, PJ, agora vai. Então, se você não tem essa outra parte desenvolvida, não adianta você, agora eu quero fazer dinheiro, agora eu me visualizo. Não, a coisa não acontece. Porque o que eu tenho observado é que muitas pessoas pensam que é uma varinha mágica. O empreender, o vou ficar rica, sabe? A internet, tudo isso é verdade? Só que com ponderação. Porque você sabe, eu sei, e muitas pessoas que estão divulgando o seu trabalho através da internet, a gente sabe o tanto de trabalho que tem, né, Sérgio? Eu vejo os seus vídeos, assim, olha o trabalho que tem, né? A gente se empenha, a gente se dedica. Então, não é que é uma varinha mágica, então agora eu vou vibrar e tudo vai acontecer. Você queria? Eu queria que fosse assim. Mas não é. Não, real, eu queria mesmo. Eu falo, eu queria. Quando eu falava muito de constelação, eu falava, eu também queria que, tipo, fiz uma constelação, minhas questões com o pai e mãe estão tudo resolvido, entendeu? Mas não é assim que funciona. Como um milagre as coisas aconteceram, né? Como um milagre as coisas aconteceram. Eu também queria que fosse assim, mas na prática não é. E quando a gente, né, conecta o negócio nisso tudo, que a gente vê que o mercado oferece como uma solução milagrosa, não, o que existe é uma força de vontade, é uma dedicação, sabe? É esse trabalho de olhar para si em todos os sentidos, seja no sentido emocional, seja no sentido de capacitação, né, de direção, de ter clareza sobre o que você quer, né? E até eu já falei isso para você offline, né? Mas depois que a gente fez aquele trabalho com as cartas, assim, o quanto eu de fora vi que você focou, o quanto você realmente sentiu, eu vejo o desabrochar. Então, assim, agora eu sei o que eu preciso fazer, é a clareza. E aí você vai e faz. E isso faz diferença quando a gente quer que o nosso negócio dê certo. Não é ficar sentado esperando que a coisa vai vir uma varinha mágica que vai fazer plim, né? Mas o quanto a gente também se dedica a isso. Eu acho uma frase, uma coisa assim, trazer para tudo, né, o que nós estamos falando aqui, mas muito do que a gente fala no Namastê, assim, e muito dentro do processo terapêutico. Beleza, eu entendi. Isso não significa que, como no milagre, as coisas vão se resolver. Né? Agora, é muito do que uma frase que o Felipe, né? Felipe, que me ajuda bastante aqui no Namastê, que o Felipe traz. Bom, agora tem que remar, né? Agora tem que fazer a sua jornada, agora tem que caminhar. Não adianta sentar, já descobri, agora sento aqui e espero o resultado. Não vai vir. Não vai vir. Então, quando a gente fez aquele trabalho com as cartas, tal, quando me trouxe muita clareza sobre a chácara, sobre um monte de coisa, falou, tá bom, tem trabalho. E, de novo, só para trazer clareza também, assim, isso não significa que a chácara andou, arrebentamos aqui. Não arrebentamos. Né? Mas também nisso, ele trouxe uma outra clareza para mim, que vou fazer a minha parte, vou me empenhar nisso, né? E se não acontecer também, eu não vou me frustrar. O que tem sido muito claro, que eu coloquei isso esses dias assim, que quem nasceu para ser padeiro, no dia que ele resolver ser o dono da padaria, ele vai quebrar. Né?
Porque na mente dele, ele tem um dom, esse é o dom, ele tem um dom de fazer o pão. Na hora que ele tenta empreender e fazer o dono da padaria, ele deixa de fazer o pão, e aí você perde um cara que tem um talento para fazer o pão, mas não tem um talento para ser o gestor da coisa. Então, isso para mim tem que ficar claro, que é a minha metáfora que eu tenho trazido para mim assim, só para deixar claro, né? Eu falei no meu vídeo, e aí alguém falou, mas você canta? Eu falei, não, eu não canto. Né? Mas só analogia de que eu sei cantar, mas eu nunca vou ser, né, um grande player. E aí eu posso ser um frustrado, porque eu nunca cantei para uma plateia de 1000 pessoas, né? E ficar feliz com quem a plateia que me assiste aqui quando eu com o Namastê e tá bem com ele. Isso me traz a sensação de felicidade, as sensações de que aquilo que eu quero fazer ele está acontecendo. Então, isso não me frustra. Que é a questão muito do sucesso que a gente busca, que eu vejo muita gente buscando, que são os milagres que a internet oferece, como se, puta, você entrou na internet e tudo vai acontecer na sua vida, né? E não é necessariamente assim. Porque ainda, só para voltar para a tríade, isso é só um desejo do PF, né? Que tem muita mais a ver com dor, com medo, um monte de coisa que está por trás desse PF aqui, abandonado, ressentido, um monte de coisa, tentando chegar lá com um CNPJ rico, com um empresário com um PJ maravilhoso, né? Só que, nada disso aqui vai existir se esse PF não estiver bem. Então, a cura aqui do PF, para mim, é o que permite que a gente ande. Então, a cura, quando eu me curei, né, meu PF foi se curando nessa tríade, quando o meu PF foi se curando, eu só entendi qual é o meu caminho. Esse aqui é o meu caminho, né, e estar feliz. Olha, eu não vou para Nova York, eu não vou para Paris, eu vou para Paraibuna, mas Paraibuna também é bom. Né, que Paraibuna é uma cidade perto aqui, né? Eu vou para o litoral, mas o litoral também é bom. E aí eu vou ficar em paz com isso, porque senão é uma busca insana, né? É uma busca insana de todo mundo quer ter sucesso. E sucesso, para mim, ele é algo muito subjetivo. Total. Ele é muito subjetivo. Né? O que é sucesso para mim não é sucesso para o outro, é que a gente é muito focado no ter, né? Então fico vendo muito assim, a internet recheado de gente que ganhou, porra, tá com uma Porsche, tá com uma Ferrari, e ele fala, você não tem isso porque você não quer, porque você tem crença limitante, né? Você não tem isso aqui porque, porra, você não me seguiu, você não me segue. Né? Clica aqui embaixo, eu vou te dar os 5 passos para você ganhar tanto dinheiro quanto eu ganho, né? Nem o cara tá ganhando tanto dinheiro assim, a Porsche que ele tá andando é uma Porsche alugada, que ele não tá nem pagando, muitas vezes, eu não tô falando que todo mundo é assim, mas o problema é esse, a gente é muito imediatista, a gente quer ter resultado muito rápido, né? Então, e de novo, esses são anseios do PF. Esses são anseios do PF que eu transfiro. Se eu estiver errado, enganado ou não concorda, fique à vontade, tá? É esse PF aqui que está cheio de anseios, que ele transfere essa responsabilidade para o PJ e para o CNPJ dele. É como se esse CNPJ e esse PJ fossem suprir as carências desse PF. Né? Dessa pessoa, PF parece prato feito, dessa pessoa física. Né? Então, acho que esse é um grande problema que a gente vive hoje. Sim, e você sabe que quando... É aquilo, né? Tipo, passou muita água aqui embaixo para hoje eu conseguir ter mais clareza também de como é possível agir individualmente, né? Cada um manejar essa tríade, né? Porque, por exemplo, há uns 2 anos atrás, talvez, quando eu fazia especificamente, eu trabalhava com análise sistêmica do negócio, eu me deparava com pessoas assim, qual é o seu faturamento hoje? Meu faturamento hoje é X. E quanto... se projeta agora até o fim do ano. Qual é o faturamento que você deseja? 100X. Tipo, como é que você sai de um X e multiplica por 100? Pensando em trabalho, em um ano, sabe? Então, assim, essa falta de realidade, sabe? De o quanto você precisa de... Porque a internet, ela meio que tornou quase que um milagre mesmo, né? Porque eu falo, vamos para uma loja de rua. Uma loja de rua, quanto tempo que ela fica ali? E os meus pais tiveram loja, né? Então, assim, para começar a dar lucro, os benditos 2 anos. Sabe? Que você tá ali, você bate o seu ponto de tal hora. Então, assim, é um processo de crescimento, né? Então, lidar com a realidade, né, é algo que é muito importante. Como que você vai sair de X e vai para 100X? Vamos colocar um objetivo que seja mais palpável, até para evitar frustração? Porque Sim. eu falo, tem quem sai do X e vai para o 100X? Tem.
É a regra? Não, é a exceção. Então, vamos trabalhar com a regra, né? E aí, trazendo para a realidade, qual que é a fase que está o teu negócio agora? Você tem um faturamento que é constante, você já atingiu o que você deseja e consegue replicar, está na hora de você escalar. Porque, às vezes, vem aqui que eu vou te... E esse foi meu vídeo dessa semana. Eu fui impactada por esse anúncio. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer 16 mil reais por mês trabalhando 4 horas por dia. Essa é a chamada do meu vídeo, Sérgio. Eu botei uns efeitos ainda assim. Gente, é aquilo. Isso é possível? Mas não é a toque de varinha mágica. Isso é uma construção que você vai fazer. E pode ser que você alcance ou não. Mas qual é a tua realidade hoje? Vamos falar da tua realidade? E qual que é o próximo passo que é possível para a sua realidade? Só que muita gente não gosta de ouvir isso. Porque vai acreditar na varinha mágica, só que não dá conta de sustentar o que... Eu fui essa também, Sérgio. E não dá conta de sustentar. Quando eu fiz minha segunda mentoria, que foi para lançamentos, inclusive, eu tenho... Real, assim, tipo, eu tenho muita gratidão por essa mentora, porque ela me apresentou muitas ferramentas na internet. Muito do que eu sei hoje, sabe? Até o que eu sei, as habilidades que eu desenvolvi foi lá. E era com lançamento. Eu fiz 3, para nunca mais fazer. Porque eu morri. Eu acabava o lançamento, eu estava morta, porque era eu sozinha. Eu acabava o lançamento, estava morta. Aí depois eu fazia a entrega, eu terminava mais morta ainda. Eu não sabia nem meu nome quando eu terminava. Então, assim, a que custo, sabe? E aquilo, são perfis. Esse tipo de negócio não é para mim. Qual é o meu? Pô, vou ter produtos diferentes. Então tem mentoria, tem curso, tem evento presencial, tem o café com cartas que também é gratuito, sabe assim? Tem e-book, sabe quando diversifica assim e, pô, isso aqui tem minha cara. Eu faço os convites, as ofertas ao meu modo, sabe? Quem usa gatilho, que empilha, não sei das quantas, vai vender mais? Eu até acredito que venda mais, mas não é para mim. E se não é para mim, não adianta eu querer me encaixar num formato que eu não sou e que a minha PF nem me ajuda a sustentar. Porque ela é a primeira que me puxa para trás. A primeira que me trava. Não, isso você não vai fazer, porque você vai colocar a tua cabeça à noite no travesseiro e vai dormir. E me puxa para baixo. E eu não consigo fazer nada. Então, essa dinâmica, ela é muito interessante, né? De o que é real, o que é palpável para cada um, né? Possível. Essa parte, talvez, mais importante da gente entender o que é palpável para mim. Porque muitas vezes eu tô no palpável, que eu acho que é palpável para mim, mas é para o outro. E a pergunta é por que eu quero? Para mim é sempre, por que eu quero isso? Né? O que eu tô... Que busca é essa? Né? Porque senão a gente entra em umas ilusões. Eu quero só fechar esse assunto, que eu quero entrar em outro com você, que é uma questão mais prática, mas assim, esse atrás eu conversei com uma pessoa aqui, que a gente conhece, vou até citar o nome dela, que eu não vou falar nada assim que seja denegrindo, não, ou manchando, né, ou falando mal dela. A Bárbara. A Bárbara esteve aqui em casa esses dias, a Bárbara Kelly. E aí a gente estava conversando e a Bárbara entrou numa mentoria, né, que é para vender a formação dela, né, não sei o quê. Ela falou assim, chega uma hora que bate conta os meus valores. Né? Ela quer que eu escale de um jeito, mas para eu escalar desse jeito, eu tenho que fazer uma entrega de um produto que eu não quero fazer. Daí ela me traz a comparação de alguém que faz uma entrega do produto, constelação familiar, online, para 1.000 pessoas. Como que eu treino 1.000 pessoas em constelação familiar? Né? Não dá para fazer. Então, esse modelo não funciona. Eu falei, você tem que encontrar o seu modelo. Né? Porque quando você pega os pratos, as coisas são prontas, esse escalável, então, é isso. Você quer fornecer alimentação para 1.000 pessoas, é muito diferente de oferecer alimentação para 10 pessoas. Né? Você não vai oferecer alimentação para 1.000 pessoas com a mesma qualidade, você oferece para 10. Então, é entender o que você quer fazer, porque senão é isso. É muito, para mim, assim, fórmulas prontas nesse meio todo, não é que não funcionam, ele não funciona para a maioria das pessoas. As exceções, sim. Total. Né? O problema é quando a gente se frustra porque a gente não foi uma exceção. Né? E aí eu fico entrando de mentoria em mentoria nessa história. Bom, mas fechando esse assunto, deixa eu voltar a falar sobre o seu negócio, aquilo que você faz E aí você falou de cartas associativas, né? Eu não sei se todo mundo está com a gente que conhece o que é uma carta associativa, como que você utiliza as cartas, primeiro falando, o que são umas cartas associativas e como que você utiliza as cartas dentro dessa tríade, dentro do seu trabalho, e a gente vai depois caminhar para aquilo que a gente vai fazer aqui no dia 12.
As cartas... Então, você sabe, Sérgio, que agora eu tenho mais baralhos ainda. A louca das cartas, a louca dos A baralhos. louca das cartas. Então, assim, ó... Mas assim, né? O que são as cartas associativas? Para começo de conversa, não são oráculos. Não tem nada de adivinhatório. Ah, Não é uma leitura, né? Não é uma leitura. É, na verdade, um convite que é feito através das imagens, né? E tem um termo que, para mim, ele não é novo, não, mas para mim ele que é o trabalhar o imagético, que é o que a imagem, ela desperta dentro dos seus símbolos, né? E aí vira o trabalho pessoal, porque aquilo, uma imagem vai te despertar algumas coisas e vai me despertar coisas diferentes, de acordo com as referências que a gente tem, né? Então, como que eu trago as cartas? As cartas, elas entram no processo, né, do negócio de maneira a olhar caminhos, a olhar bloqueios, sempre através da imagem. Então, não é, o que você pensa sobre tal coisa? Não é uma conversa direta. Ela vem de uma maneira, entre aspas, mais lúdica, através de o que a carta que você tira. E aí eu confio num campo, né? Eu confio na sincronicidade, que a pessoa puxa uma carta que para ela vai ter significado. E aí para ela vai fazer para sentido. ela vai fazer sentido e ela vai trazer os valores dela. Então, por exemplo, em um trabalho em grupo, uma pessoa não vai trazer as próprias referências de uma carta, por exemplo, que é minha. Por quê? Porque o que importa para o meu desenvolvimento é o que aquele símbolo traz para mim. Seja de uma situação, né, que eu estou vivenciando, ou se de repente eu estou trabalhando algum bloqueio, ou algum caminho de expansão. Né? Então, as cartas, elas entram neste propósito. E aí em São José, eu vou trabalhar com a coleção OH, ainda não escolhi, eu estou entre 2 baralhos, então, quando formo o grupo, né, eu vou para um lado meu mais intuitivo, qual vai ser o baralho que eu vou usar. Na proposta, né, já posso emendar aqui para falar? É que eu não, Pode, claro. Eu não vou falar qual é a dinâmica, porque, né, senão eu acabo com a graça toda. Mas o que essa dinâmica circular ela traz, né, de muito valoroso, é que a gente olha para a própria questão, né? E aí, como ele é um círculo para empreendedores, as questões elas podem ser ligadas à sua questão de travas da sua PF, por exemplo, de travas da sua PJ ou do seu próprio negócio. Só que o nosso viés, né, a nossa questão central é o empreendedor, né? Então é nessa temática. Cada um vai levar a sua questão, independente de qual seja o tema, e a gente vai ter oportunidade, né? Cada um vai ter oportunidade de olhar para a própria questão e ter, a partir de outras imagens, né, perspectivas de onde tem trava e de onde tem lugar de expansão, só que aí a partir das pessoas que estão ali também, que compõem esse círculo. Então, é algo que é muito dinâmico. E para mim, o mais valoroso é que você não depende exclusivamente do seu ponto de vista. Porque às vezes o nosso ponto de vista ele é viciado. Existem caminhos que eu tô tão assim que eu não enxergo, mas uma outra pessoa ela pode trazer para mim um lugar que eu ainda não tinha olhado, né? Que eu não tinha nem percebido. Então essa para mim, e eu tô real assim, sabe? Depois que defini o tema, nossa, eu tô realmente assim muito animada, porque além de trabalhar com as cartas, é um lugar de muita potência mesmo, sabe? Para quem quer olhar para o seu próprio negócio, para quem quer um lugar de expansão mesmo, né? Porque você toma consciência a partir do quê? Do estímulo que a imagem traz. Só trazer aqui uma fala da Lucilene. Falou, mesmo o tarô não é adivinhatório, pelo menos do jeito que eu trabalho. Ele é direcionamento e autoconhecimento. Beleza, eu já fiz tarô uma vez, já me consultei com o tarô e ele trazia muito isso, né? Era muito um caminho, e aí, mas tinha muito de uma troca, né? Era muito uma troca. Então, concordo, pelo menos no que eu conheço também no tarô. Você tem alguma carta aí? Eu separei aqui, eu separei o persona.
Eu não sei por que quando a Não, gente... só para as pessoas entenderem um pouquinho assim, do que é a carta associativa, né? Se você só puder só trazer uma carta, só para as pessoas terem clareza, assim, né? Eu sou visual, né? Do que é uma carta e como que é não o trabalho, mas qual é o insight que vem, né? E cada um tem uma visão sobre a carta. Então, eu já peguei aqui o OH, que era só esticar o braço. Aliás, tem um mitos Desculpa, ali que quantos baralhos você tem hoje? Quantas cartas? Quantos jogos você tem? Ó, vamos considerar que eu trabalho com isso, tá? Mas eu tenho mais que 100 baralhos. 100? Contando 100. Mais que 100. Caraca! Eu tenho muito baralho. Mas você usa, é muito intuitivo, em determinado momento você usa um ou outro ou não? Você tem, para isso aqui eu uso mais esse, eu uso mais aquele. Então, para o trabalho da tríade, eu estou usando um que é transparente. Que por ele ser transparente, se quiser a gente pode até fazer a tríade, inclusive. Não aqui, né? A gente faz individual. Então, como é transparente, a gente constrói a imagem. Então, é muito legal, porque é um trabalho muito personalizado. E, assim, traz insights preciosos, assim, sabe? Então, hoje, para a tríade especificamente, eu uso transparente. E, para os trabalhos com negócios, eu tenho um outro circular, que foi aquele que a gente trabalhou de 200 cartas, são 200 cartas, então tem bastante desenho. Né? Nenhum é foto, são todas ilustrações, né? Então, aquele eu gosto bastante. E agora, os que sempre também estão comigo, e que aí eu vou sentindo quando usar ou não, são os da coleção H. Então, hoje eu tenho separado. Coleção OH é uma coleção? Eu conheço um só. Eu conheço um coleção, OH. Sérgio, eu devo ter uns 15. Eu tenho todos, na verdade, da coleção H. Eu só não tenho da cozinha. Tirando da cozinha, que era de fruta, não sei o quê. Eu tenho a coleção Black deles. Nossa, Nossa, são cartas maravilhosas. Mostra uma. Vamos só dar uma ideia do que é, para as pessoas entenderem o que é, do que nós estamos falando aqui. Vamos. Porque talvez tenham pessoas que não conheçam isso. Eu puxei uma carta aqui aleatória. Não sei se ela é muito escura, mas acho que dá para ver. Sim, dá para ver. Boa. Fala. O que ela traz, sensação? Engraçado que para mim ela traz um peso. Peso? É peso. E a primeira coisa que eu vi ali, né, no fundo, é como se fosse uma cara, como se fosse um rosto, 2 olhos brilhando assim. Depois que eu fui me dar conta que era um céu, né, uma noite estrelada, tudo, mas a primeira sensação foi pesado. A primeira sensação foi pesada. Mas a sensação que vê assim, olha, mesmo no escuro há esperança. Mesmo na escuridão tem um caminho de esperança aqui, porque tem uma lua, tem estrelas, né? E não é porque é escuro que não há luz. Essa sensação que veio aqui para mim nessa hora. Depois a gente pode colocar uma palavra aqui. Para mim, vou só te falar uma coisa. Eu não sei se as pessoas vão comentar. Eu não tô vendo nada, tá? Nem pessoas, nem comentário, nem nada. Tá. A doutora Fernanda colocou assim, me deu paz. Então, sabe que quando eu olhei assim, a palavra que me veio foi caminhos. Acho que talvez por conta das estrelas, assim, né? Sabe, de possibilidades, assim, me deu uma sensação agradável, porque o céu, para mim, né? O céu tá limpo, tem a lua, tem as estrelas, e tem as sombras aqui, né? Tô sem meu negócio. A Norma escreveu assim, eu vejo o caminho. A Lucilene, um caminho iluminado, apesar da noite escura. É só eu que tô pesado aqui, né? Beleza. Não, vamos colocar uma palavra, vamos ver o que muda. Mas, então, mas me chama a atenção também, aqui, ó, eu tô sem... aqui. Aqui, pra mim, assim, tipo, eu vejo sombra também, sabe? Então, apesar de ter caminhos e eu, no caso, né? Eu tô trazendo esse conteúdo, mas eu também preciso lidar com as sombras, né? Que pra mim vai trazer... às vezes que, falando de negócio, né? Às vezes que eu emperro, às vezes que eu perco o rumo, sabe? Às vezes que eu tô de saco cheio, às vezes que eu me irrito. Então, é saber lidar com tudo isso, assim, né? Porque, no todo, para mim é muito harmônico. Sim. Só para trazer um pouco de clareza para todo mundo, né? Na verdade, as cartas O, né, o que ela está abrindo, são 2 cartas, na verdade ela vai tirar uma, e ela escolheu aleatoriamente uma carta,
né? E a gente acaba escolhendo aleatoriamente uma segunda carta, né? Então não foi ela que escolheu essa carta, ela pegou lá aleatoriamente, e a ideia é essa mesmo, que cada um traga o seu conteúdo para isso aqui. Então tem muita gente falando de caminho, né? E ela tá falando das sombras que ela tem que lidar aqui embaixo e tal, e a minha foi assim, ó, no primeiro momento foi tenso, né? Trouxe um caminho meio escuridão, depois eu percebi as estrelas, até olhar, porque a primeira coisa veio um rosto ali de um capeta quase, né, que veio para mim um olhar, depois eu fui olhar melhor, opa, é escuro, mas tem as estrelas, tal. Ou seja, cada um, ele traz o seu mapa, né, traz aquilo que está as suas percepções para essa história. E é engraçado. Esse é o maluco dessas cartas, né, esse é o maluco dessas cartas. E depois que você falou do rosto, deixa eu ver se, porque eu sempre procuro ver o que a pessoa tá vendo, né, quem tá falando. Aqui é a boca, e aqui é o olho. Depois que você falou, eu enxerguei isso. Exatamente isso. E eu, na verdade, a primeira coisa que eu vi foi isso. Depois que eu fui me identificar melhor mas eu fiquei muito focado aqui. Essa parte de baixo das sombras eu nem percebi, até porque as palavras estão em cima delas. Eu não consigo ver porque as pessoas estão escrevendo e aparecem em cima aqui para mim. É que eu não consigo colocar mais para cima, senão acho que sai. Mas tá ótimo. Beleza. Então, essa é uma imagem, né, que ela vai estimular. Eu vou agora pegar uma palavra aqui. Deixa eu só fechar o baralho que eu abri para puxar essa. Deixa eu só pegar mais uma coisa, assim. E normalmente, né, é que quando eu uso as cartas ONU na Master 3, a gente não tem um foco, mas quando a gente faz isso, né, pelo menos quando a gente fez, né, o meu trabalho, a minha mentoria lá com relação ao negócio, eu puxo uma carta com uma intenção, para esse negócio aqui, para isso aqui. Né? Aí eu vou trazer todas as minhas percepções focado nesse negócio aqui, naquilo que eu estou falando. Poderia ser agora, vamos falar sobre como está o seu pé, a sua pessoa física. Puxa a carta e aí você vai trazer quais são as percepções, trazendo uma analogia entre você, o PF, e isso aqui. O seu CNPJ é isso aqui. É isso, né, o que você acaba fazendo. Isso, sempre eu falo que a âncora, principalmente para quem está conduzindo, ela é muito importante. Porque o cliente, né, ele pode falar o que ele quiser, ele pode viajar. Só que quem está facilitando é que vai fazer essa conexão. Opa, tá falando isso, mas isso tem conexão com essa âncora aqui, que é a intenção. E aí é que forma, como você falou, o mapa mesmo, né? De caminhos e de percepções que não são... Eu falo que é diferente de colocar a pessoa na parede e falar, fala aí. Não, então o que isso aqui te comunica? E aí, a partir dessa fala que é mais livre, tá saindo ouro da boca da pessoa, né? Só que muitas vezes a pessoa está falando e ela nem percebe as conexões que tem. E aí é a função de quem está conduzindo fazer alinhavar, né? Alinhavar, que é o termo da costura, e fechando, e costurando, alinhavar aquilo, pera, mas você falou disso aqui, mas isso aqui tem a ver com isso aqui, como isso pega para você, né? Acho que, e esse é o rico da carta, né? Porque é que nem uma metáfora, quando a gente conta uma metáfora, a gente só deixa a mente aberta para ouvir a metáfora, e cai do jeito que quer. A carta é muito lúdica nesse sentido, assim, né? Sim, ela convida de uma forma que é leve, né, Sérgio, que Sim. É carinhosa, assim, né? Mais ou menos leve, né? Porque de repente as coisas começam a ficar pesadas no meio do caminho, né? Porque você vai se dando conta de coisas que você está falando, né? Você só não fez a conexão do que está amarrado ali, o seu PF nessa porra toda, né? E aí, ok, ele é leve nesse sentido, né? Ele é isso, não tô... Fala aí, vai, fala. Não, eu nem sei o que falar, a minha mente trava. Quando eu trago uma carta para você, você tem liberdade de falar o que você quiser em cima da carta, é isso. Esse é o louco da carta, esse é o bacana. Esse é o bacana. Ó, eu puxei aqui uma palavra, veio essa aqui, ó. Intimidade. Desculpa. Vixe. Parece que foi escolhida, né? Pra mim, né, caralho? Você escolheu a dedo isso aí? Você foi procurar, né? No mínimo. Você acredita que não? Mas você sabe que, ó, até para quem olha para Caminhos, por exemplo, né? Quem viu Caminhos, o intimidar, ele também faz muito sentido. Porque quantas vezes que a gente não se sente intimidado mesmo, né? Tem o medo de experimentar uma coisa diferente, né? As pessoas, pelo que eu observo, assim, né? E também do que eu acompanho, né?
as terapeutas, as empreendedoras. Muitas pessoas têm o medo de arriscar. Ah, eu vou experimentar. Não é experimentar. Eu vou fazer e tem que dar certo do jeito X. E se não der do jeito X, é porque deu errado, invalidou e eu sou um fracasso. E não é assim, né? Na verdade, é muito mais colorido e muito mais possibilitador do que tudo isso. Não está escrito em pedra. Se eu experimento, eu posso fazer ajuste. Deixa eu só complementar a respeito das cartas aqui, só para ninguém ficar achando que intimidar está ligado a essa carta. Não são duas cartas juntas, né? Quantas cartas são no H? De cada lado. 88. São 88 essa... figuras e 88 palavras. E você escolhe, então, poderia ter sido intimidar, como poderia ter saído qualquer outra carta. Poderia ter saído... Apodrecer. Que é? Apodrecer. Tamo mal, para com essa porra aí, vai. Nossa, eu vou parar, já parei, deixa quieto. Ou seja, junto com a carta que você normalmente, ou ela tira e ela pede assim, né? Quando ela faz, e foi assim comigo, né? Quando a gente fez, ela tá com as cartas, ela vai passando o dedo, eu falo para, ela pega aquela, ela vai passando o dedo, eu falo para, ela pega aquela, né? Então é muito uma escolha aleatória, mas ele não é tão aleatório assim. Ele é aleatório no sentido, mas ele é muito sincrônico. Ele é muito sincrônico. Ah? E é o que saiu ali, né? É melhor ficar com essa, que apodrecer era pior. Era pior. E a ideia é, em cima daquilo que a gente fala da primeira carta, com intimidar, o que é que vem, né? E é isso que ela está falando. O quanto que para o negócio, né, a gente... E isso faz muito sentido para mim, né? Tem muito sentido, assim, esse intimidar, o quanto... Apesar de ser bastante... Eu sempre tive a ideia de que eu era um cara audaz, né? Mas eu tenho muito de uma criança adaptada que fica muito intimidado em fazer as coisas, né? E principalmente ir sozinho. Eu tenho notado o quanto é importante eu ter alguém comigo, né? Ter alguém comigo. Bacana isso, hein? Bacana. Bacana. A Lucilene escreveu sim, porque é um caminho desconhecido, né? Sim, é novo. Sim, se intimidar, né? Se arriscar, né? E é muito dessa dinâmica, só trazer um pouco do Namastê, que a gente fala assim, todo mundo carrega uma dor, todo mundo... Aliás, ninguém quer errar, a gente tem medo do erro. Então eu vou fazer tudo para dar certo, né? Eu vou fazer tudo para brilhar, na realidade, e eu tenho medo de não brilhar, eu tenho medo, né, desse... putz, e se não for dessa forma, né? Paty Arantes na área. Ô, galera, só para falar aqui, ó, entrou uma galera aqui que há muito tempo não entrava nas minhas lives, né? Preciso só falar um oi, né? A Juliana Budi, já falo sempre com ela, mas, putz, deixa eu ver aqui. Doutora Ana Gabriela, lá de Lages, em Santa Catarina. Evelyn Siciliano, bom te ver. Wanda Cesário tá aqui. Uma galera que... O Marcão estava aqui agora há pouco. Paulo Macedo. Desculpa se eu não, as outras pessoas que eu não estou falando aqui, mas bom, muito bem-vindos a todos aqui na nossa live. Mas tem uma galerinha aqui que fazia tempo que eu não vi aqui, até porque fazia tempo também que eu não fazia live, né? Mas bom ter vocês aqui com a gente aqui nessa live falando sobre o trabalho da Lívia e só para a gente emendar aqui o trabalho que a Lívia vai fazer aqui no dia 12, né? Que é um trabalho com as cartas associativas para empreendedor, para você olhar pontos de desafios no seu negócio, pontos através dessas cartas, né? E ela vai conduzir isso, né? Ela vai conduzindo, e eu vou estar junto, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer. Estou contando com isso. E para a gente olhar esses pontos todos e estar aberto aqui, é bem bom isso, né? Até nessa tríade que ela está falando, o quanto eu acho que é importante a gente olhar para o PF, né? Olhar para a pessoa física, né? Se tem algo que não está andando no seu negócio, para mim não tem a dúvida, é o PF. É a pessoa física que está com dor ou alguma coisa assim. Ô Sérgio, eu queria só... que veio um pin aqui, foi uma fala da Lu que você leu, que quando fala, né, do caminho desconhecido, né? E aí, se a gente for pensar, é à noite, então é escuro, né? É escuro. E o quanto essa escuridão muitas vezes intimida a gente. Por isso que eu gosto. Essa troca é maravilhosa, que saudade. Porque o quanto enriquece a nossa percepção também, né? O escuro, né? Sim. Tem uma estrela, tem caminhos, mas o caminho é escuro, né? Você confia ou você fica parado, né? Muito bom, muito bom.
A Juliana está colocando aqui. Me lembro de estar no Namastê chateada por ter fechado minha startup. E hoje, ela veio para o Namastê, estava passando por esse processo. E hoje, quando olho em perspectiva, vejo o quão importante foi ter passado por esse aprendizado. Sim. Fechar as coisas não é necessariamente ruim. Eu achei importante a gente passar por esses aprendizados, aprender, né? Eu falo, puta, eu fechei 2 negócios, né? Eu quebrei 2 negócios antes de a minha vida andar com o Namastê, antes da gente acertar, assim, com a casa de repouso que a gente tem hoje. Então, eu falo, eu precisei passar por esses percalços, né? Para poder, em algum momento eu tinha desistido de empreender. Eu tinha desistido de empreender, foi quando eu quebrei as 2 primeiras vezes. Eu falei, não, chega. E aí, em algum momento, o empreender gritou mais forte. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de falar para minha mãe que eu ia voltar, porque minha mãe não queria que eu voltasse a empreender. E quem foi falar para minha mãe que eu ia voltar a empreender era meu irmão. Foi lá e falou com a minha mãe. Minha mãe falou, e vai dar certo? Eu falei, se vai dar certo, ninguém sabe. Mas acho que, meu irmão falou, mas ele está mais certo hoje do que ele quer fazer do que teve antes. Então, deixa ele seguir o caminho. E foi muito importante isso para mim, assim, de eu seguir esse caminho. E hoje nós estamos aqui, né, falando disso. E era muito essa escuridão. Em algum momento, lá atrás era ousadia demais, né? Não tinha essa intimidade, não existia. Mas foi importante ter passado por tudo aquilo, até para ter equilíbrio. Aquele cara lá de trás era demais, era over demais. Era assim, tava escuro, põe a lanterna e vamos para cima. Né? Faca na caveira, não, faca entre os dentes e vamos arrebentar tudo. Né? E hoje trazendo um pouco mais desse cuidado, sabe, de as coisas mais centradas. Mas para isso, o quanto foi importante nesse processo todo, o meu PF, né? Trazendo muito dessa tríade, o meu PF se arrumar, né? O meu PF se arrumar. Sim. É isso. Enfim, só para a gente ir finalizando, essa é a Lívia. Esse é um tudo que ela vai trazer aqui no dia 12. A gente vai fazer um evento aqui, ela vai trazer um evento. 14 pessoas, né, que você definiu? 14 pessoas no máximo, né? 14 no máximo, mas você sabe que eu tava recalculando, eu pensei até em 12 mesmo, assim, sabe? Vamos ver, Tá, mas no máximo 14. Mas enfim, no máximo 14. A gente tá fechando o grupo, tem vagas, eu não sei como é que tá, nem sei, você que tá fechando tudo aí, né, se tem vaga, não tem vaga, como é que tá? Tem. Né, a gente tá empenhado. Sim. Tem vagas, né? O evento ele vai ser dia 12 de abril, sem ser esse, o outro sábado, das 13h30 às 18 horas, na Chácara Reiwa, do Sérgio. E vai ser realmente uma tarde para empreendedores, né? O nome é Círculo Estratégico para Empreendedores. E ele é círculo porque realmente a dinâmica ela é circular. Né? Não é isolado, né? Tem uma interatividade entre as pessoas. E eu acho que o mais rico, né, do círculo e do grupo é o quanto a gente aprende também com as experiências e as partilhas dos outros. E como a gente vai estar falando do empreender, né, vai ser muito rico para quem realmente quero tomar mais consciência, eu tenho alguma questão que eu quero olhar a partir de uma perspectiva que seja diferente, sabe? É realmente um coração aberto aí para o crescer, né? Porque acho que os nossos objetivos aqui é o quê, né? Que as pessoas expandam, né? Os seus negócios e prosperem, né? Acho que é bem com consciência, né? Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais clareza eu tenho, principalmente em relação à direção, é o que a gente está falando lá no começo. Não é uma varinha mágica, mas se eu sei a direção, eu sei quais são os passos que eu preciso dar nessa direção e não mais aleatório, né? Um amigo meu tem uma frase que eu acho bem legal, fala assim, mais importante do que velocidade é direção. Total. Mais importante do que velocidade é direção, né? Então, assim, fica aqui o convite para você, né, sábado que vem, das 13h30 até as 17h30, mais ou menos, é isso? 30, 18, não é no que vem, não, é no outro. Não é nesse aqui, 12. é no outro. Esse aqui é dia 5, sem ser o dia 5, dia 12, né? No próximo sábado, sem ser esse o outro. Se dedique aí, você que tem um negócio. E se você vai, é aquela pessoa que pretende empreender, vale a pena? Ela vale a pena, desde que assim, não seja uma dúvida sobre que caminho que eu vou. Sabe? Se ela tem, assim, eu tenho medos, eu tenho travas, eu tenho muito mais relacionado ao empreendedor
do que, mas eu não sei se eu vou pro caminho A ou pro caminho B. O caminho A e o caminho B, nessa dinâmica, não vai esclarecer. Mas eu tenho travas, eu tenho medo, nossa, ajuda demais, principalmente porque, né, nesse quesito não vai ser exclusivamente a partir da própria perspectiva. Você vai ter a colaboração aí de outras pessoas também que vão trazer conteúdo. E esse é o que eu acho rico nisso tudo. No grupo, o que eu acho muito rico nas partilhas é que a gente começa a entender também que muito das dinâmicas do que eu tenho, aquilo que me trava é o que trava o outro também. Aquilo que me impede, né, é muito do que trava, que impede o outro também. Então, é muito, eu falo, a gente é muito, a gente é único, mas no fundo a gente é muito parecido. Né? Os medos são muito iguais, né? Essa perspectiva do medo do fracasso, o medo disso, né? É muito igual. Então, acho que a partilha, que é muito que a gente faz no Namastê é muito de partilha, de estar aqui partilhando, a gente compartilhando o conhecimento, compartilhando dor, compartilhando tudo. A fala de um é a fala do outro e é tudo igual. Então, acho que esse é o rico do grupo. Então, fica aqui o convite, só para fechar aqui, a Lucilene está dizendo... essa fala do seu amigo é o Cavaleiro de Tentáculos no tarô. Aí ela mudou, não é tentáculo? É pentáculos ou tentáculo? Pentáculos, ela corrigiu, pentáculos. Tá? Enfim, pessoas, Lívia, gratidão pela troca aqui, foi muito rico. Só para a gente finalizar, então quem quiser mais informações e se inscrever também, pode chamar você, que é aquele link, ou me chamar também, que aí a gente conversa, tira dúvidas, enfim. Mas tem uma página também que foi preparada com as informações a respeito, com valores, com tudo. Beleza. Inscrição, né? Tudo direitinho. Pode chamar o Sérgio ou me cara, deixa eu falar. O valor é um valor bem simbólico, assim, é um valor bem bacana para uma tarde de autoconhecimento, para uma tarde de aprendizado. O valor que a Lívia propôs para fazer essa vivência é um valor bem bacana. Então, vale muito a pena você investir um sábado à tarde, né, num lugar rico, aqui na Chácara, que é um lugar lindo, fazer propaganda da Chácara, né, aqui em São José dos Campos, né, se você é de São Paulo, São José dos Campos está a 90 quilômetros de São Paulo, é bem pertinho. Acho que está vindo, 2 pessoas estão vindo de São Paulo, 3 pessoas, não sei se as 3. Eu sei que a Kaira fechou, a Kátia fechou, não sei se a Débora fechou. Fechou também. Eu acho que sim. Agora eu tô um pouco confusa, mas eu acho que sim. Eu só não sabia que elas são de São Paulo. Mas, se eu não me engano, sim. São Paulo. Eu vou até colocar as 3 juntas, né? Porque as 3 eram Namastê. Eu vou divulgar um pouco mais a semana ainda, mas vamos ver se a gente consegue fechar o grupo bacana para a gente fazer essa vivência aí, vai ser bem legal. Certo, Lívia? Gratidão também, a todo mundo aí que entrou aqui na live, que esteve com a gente até agora, passou um pouquinho do horário, mas acho que foi rico, importante a gente entender qual é o processo e entender como as cartas associativas podem ajudar você a expandir um pouco a sua mente aí para o seu negócio, para as dificuldades e possibilidades do seu negócio. Beleza? Gratidão, Sérgio. A todo mundo aí. Gratidão, pessoal. Feito. Beijos. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.